Está começando o nosso podcast, Pod 89. Conteúdo ativacional, princípio para uma vida melhor, propósitos, empreendedorismo, fé, tudo em um só lugar. Pod 89, na Delmiro FM. Podcast. E é isso aí, já de volta com a nossa programação aqui na Rádio Delmiro FM, o Pod 89, o podcast da Rádio Delmiro. E hoje, para bater um papo com a gente no nosso programa, eu trouxe, já apresentei no início, mas vou apresentar de novo, duas feras da música. O senhor Ulisses Júnior, que é trompetista, e o senhor Genildo Alves, que é saxofonista, veio bater um papo com a gente aqui hoje para falar um pouco sobre a música e muitas outras coisas, porque dia 22 foi o Dia Nacional do Músico. Não é isso, meus queridos convidados de hoje? Senhores músicos. É músico ou é musicista? Músicos. Musicista é o quê? Normalmente, assim, musicista se designa pra mulher, né? Isso. Eu pesquisei a respeito e eu soube que o feminino de músico é música mesmo. Só que aí você dizer fulano e tal é música, que eu não tô ouvindo, né? Realmente. Aí é melhor chamar de musicista, é mais bonito. Eu tô falando porque eu ouvi muito essa palavra esses últimos dias. A gente tem ouvido muito falar sobre musicista. Eu achei que musicista era um gênero neutro para todos os músicos. Mas é um gênero neutro. Eu não lembro direitinho a especificação de musicista. Pode até alguém querer comentar aí a respeito. Tem algumas pessoas que estão ouvindo que entendem mais a respeito. Mas aqui é o nosso... Mas masculino e feminino é músico e música, né? Musicista é neutro. Entendi. Que legal. Mas vamos lá. Olha, essa pergunta eu vou fazer para os dois, mas fica à vontade para quem quiser responder. Dá um toque no outro aí. Ou tira 0 e 1. Olha, a música, a gente sabe que tem uma teoria da música. Eu já fiz aula de música, eu acho que eu passei, deixa eu ver quantos anos eu passei, acho que foi uns 2 dias fazendo aula de música. eu quase me torno mestre da música, mas não deu tempo porque acabou a gasolina, nada a ver. Mas enfim, e eu aprendi que a música, não sei se vocês usam ainda esse termo, que eu acho que eu sou mais velho que vocês dois, que a música é a arte. Eu ouvia muito meu professor falar isso. A música é a arte e a ciência de combinar sons agradáveis aos ouvidos. Ainda usa essa teoria ou tem uma teoria mais sofisticada? Senhor Genildo Alves, exatamente, saxofonista de Delmiro Gouveia. Vai muito do conceito, né? De cada metodologia, né? De música. Alguns, tipo, o que eu aprendi é que música é a arte de manifestar os diversos afetos através de som, né? Então, nossa alma através de som. Mas, legal. Entendeu? É mais profunda ainda. Isso. Porque, na verdade, a música, ela existe, né? Desde os primórdios, enfim. O criador da música, a gente sabe que foi o próprio Deus, né? Isso, com certeza. Então, nós sabemos que se não houvesse música, eu não sei como que seria o mundo, né? Infelizmente, hoje as pessoas confundem música com outros tipos de estilos que não louvam a Deus, na verdade. É justamente sobre isso que a gente queria falar. Você conhece alguma outra teoria, Ulisses, ou a que você aprendeu foi a mesma que Genildo? Foi a mesma, eu creio que a gente lê os mesmos métodos, né? Que fala que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. É bonito, né? É uma coisa bem poética, né? Partindo desse raciocínio que vocês falaram, que a música é a arte de manifestar os afetos, os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Boa, é uma definição bem profunda. Agora vamos para um assunto mais polêmico. Eu vou deixar vocês aqui numa saia justa, mas fiquem à vontade. A música de hoje, a gente sabe que o mundo vem sofrendo uma decadência de cultura impressionante, gigantesca, nos últimos dias. Vamos ficar pelo Brasil. Você acha que a música de hoje, não estou falando de todas as músicas, mas tem certas músicas que você acha que dava para chamar de música, partindo desse raciocínio aí de que é expressar os afetos da alma? Você acha que a música de hoje em dia dá para se encaixar nisso aí? Não, porque assim, no meu ponto de vista, pelo que eu vivencio da música, ela tem, a música de verdade, ela tem a função de emocionar e ao mesmo tempo fazer refletir. E ser aquela coisa tanto boa, com riqueza acústica, harmonicamente falando, melodicamente falando, como também, principalmente a música cantada, a questão da letra. Porque a letra é o que mais influencia numa música cantada. Então quando eu me deparo com a situação
como a de hoje, com todo respeito a quem gosta dos estilos. Claro, com certeza. Mas eu não vejo isso como uma coisa enriquecedora. Porque se você isolar um trecho de uma música dessa, ou isolar apenas uma parte, isole a letra, não precisa do estilo, ela não traz nada de concreto, nada de produtivo. Eu sempre uso esse conceito quando eu vou dar aula, eu ensino crianças, jovens, em relação a isso, né? Normalmente me deparo com um aluno pedindo para mim tocar um brega funk, alguma coisa da atualidade no instrumento. Tem como tocar? Tem, mas eu não vou tocar, já digo logo. Porque é o seguinte, se eu isolar um trecho de uma música dessa, você leria para sua mãe ou para sua irmã? Pega uma frase, um parágrafo, você leria para um parente, numa homenagem, diferente de músicas que não desagradam. Por exemplo, se você pegar uma música do Roberto Carlos, se você pegar uma música do Erasmo Carlos e de outros cantores, cara, tem frases. São poesias cantadas. Do meio gospel. Se você pegar um hino do Sérgio Lopes, dá uma pregação aquilo ali. Exatamente. Existe uma história bíblica, uma coisa em cima daquilo, né? Isso eu falo em relação à música cantada, né? E em relação à música instrumental também, porque uma coisa leva a outra. A qualidade do som instrumental, ele é combinado com o som cantado, né? Tudo ali é correlacionado. E quando você tem uma pobreza harmônica e melódica, como são as músicas assim, a baixaria da atualidade, da indústria sonográfica, ela só se combina com coisas do mesmo nível. Então é xingamento, enfim, nem convém você falar uma coisa dessa, né? A desvalorização da mulher também. Da mulher, entendeu? Justamente. De tudo. E, inclusive, a gente fala nesse âmbito musical, a parte secular e a parte gospel também, Genildo, sobre a música gospel, a gente chama de gospel, a música cristã, o gospel, a gente percebeu, pelo menos eu percebi, uma certa decadência também. Por exemplo, worship. Exatamente. Antigamente, você ia tocar uma música, era uma variação de acorde. Você consegue tocar um worship com um acorde hoje, se você quiser. Você acha, Genildo, que sofreu essa decadência também, a música gospel? Infelizmente, nós vimos assim uma degeneração, né, no meio musical, gospel também. Infelizmente, nosso meio, contextualizando, a gente vê muitos cantores, né, que estão ali somente fazendo só o comércio com a música cantada. Isso. Porque é uma música bonita, né, que até então aparentemente parece ter eficácia, mas na prática eles negam. Eu conheço inclusive história de cantores que, representando o meio gospel, eles cantam, mas a vida deles secular, eu sei que cada um é cada um. Totalmente fora do que cantam. Totalmente fora do que cantam. Então, é viver e cantar. Até tem uma música do nosso amigo Leonardo Gonçalves, né? Viver e cantar, ou seja, você também tem que viver a prática daquilo que você canta. Exatamente. Né? Enfim, não só a música, mas também no contexto geral da nossa vida social, né? Exatamente. Porque assim, como você falou, a definição que vocês citaram ainda é mais profunda que a minha. O meu raciocínio que eu aprendi, da arte, a ciência, a de vocês vai bem mais além. Entendeu? Aí eu fico tentando imaginar. Eu conheci um grande compositor, conheço, não sei se vocês já ouviram falar, o Emerson Augusto. Sim. Ele é de Recife, Pernambuco. Uma referência gospel. Para aproveitar, mandar um abraço aí para o meu querido Emerson Augusto. Um grande abraço, meu querido. É filho do Afonso Augusto, que já faleceu, já dorme no Senhor. Um grande cantor também. E eu perguntando uma vez, Emerson, ele é um grande compositor. Eu falei, Emerson, como é que você faz para compor uma música? Você se inspira em quê? Você se prepara antes? Ele falou assim, olha, às vezes eu gosto de ir para uma beira de uma praia, às vezes eu vou para a beira do rio, vou para um lugar bonito, vou descansar a mente para poder compor melodias. E aí realmente entra essa definição de expressar o que a alma quer dizer. Eu pensando nesse raciocínio, imagina, eu vou puxar uma música, não vou puxar uma música moderna não, porque pode ser que dê muito o que falar. Mas vamos lá, eu não quero polemizar esse programa. Por exemplo, uma música que vocês vão lembrar dessa música. Eu fico pensando, onde é que o cara foi buscar a inspiração da alma? Carrinho de mão, papá, padala da pá. Você lembra dessa música aí? Sim. Eu não lembro qual é a banda que canta, mas eu fico tentando imaginar como é que o cara que vou buscar uma inspiração. Aí o cara viu um carrinho de mão passando, só carrinho de mão, papá, e a parte mais difícil é a badaba da pá. Entendeu? Então eu fico tentando imaginar se isso é música. Até nos instrumentos também.
desvalorizou muito a música. Eu vi um cantor, um funkeiro que gravou uma música que o instrumento musical dele era uma garrafa de vidro batendo com uma barrazinha de ferro lá. Ele fez um instrumento musical. Eu acho que isso não se encaixa nesse raciocínio aí da música que a gente tem. Então, até porque, como você falou, a música tem um poder de tocar a alma, né? Positivo. Tem pessoas em situação de tratamento de depressão que são tratadas à base da música. E assim, Exatamente. o lado reverso também, porque de toda forma, tudo que a gente são expressões da nossa alma, né? A gente é um ser tricotômico, que chama, né? Isso? Que no caso é espírito, alma e corpo. Isso. Então, tudo aquilo que a gente idealiza, pensa e expressa são expressões da nossa alma, do nosso intelecto. O que eu observo é o seguinte, a música ela não só tem um poder acústico, existe todo um conjunto. A roupa que você veste, a música que você escuta, a forma como você dança, a comida que você come e a bebida que você bebe, está muito relacionado hoje à música. Antes a música era uma forma do homem, digamos, explorar aquilo que a poesia ou que a mente não conseguia expressar em palavras, né? Eu me refiro à música instrumental, por exemplo. É aquilo que estava mesmo do mais profundo, íntimo do ser humano. E aquilo que é de mais bonito, né? De mais belo que pode existir. E hoje, a música atual, infelizmente, dada a degradação que ocorre, ela expressa o que há de pior nas pessoas, né? Porque eu não vejo, assim, funcionalidade nenhuma, benefício nenhum na pessoa beber, fumar, beber até cair, se prostituir e coisa do tipo, entendeu? Então, fazer jus a isso, fazer uma apologia a isso como se isso fosse uma coisa benéfica, eu acho que é o absurdo do absurdo, né? Mas a gente tenta, assim, seja no ramo da educação, seja no ramo da música, fazendo a música instrumental mesmo, tocando, a gente tenta ser contrapartida desse tipo de coisa, não combatendo, não agredindo quem gosta desse tipo de coisa, mas mostrando uma alternativa diferente, né? Exatamente. E nesse raciocínio, eu lembro de um filme, eu creio que vocês lembram também, o Titanic. Sim. A parte que tinha aquela trilha sonora do filme Titanic, que até hoje é bem conhecida. E tem até toquezinho de flauta, né? Isso. Eu tô com a flauta aqui. Eu faço igual. Eu toco igual o erro. Eu toco igual o meme, né? Sério? Eu não sei tocar. Pega a flauta. Deixa eu ver se eu toco. Atenção, senhoras e senhores. Olha, se eu errar é porque para o momento épico. É proposital. Porque eu tô tocando igual o meme. Não sei nem que nota é. Deixa eu pegar a nota aqui. Manda ver. Pega o acorde aí. Bom, vamos ver. Pegou? Vai lá. Agora o meme. Eu prefiro o original. O original é melhor, né? Mas tá de parabéns, cara. Arrasou. Valeu. Muito bom, muito bom. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, galera. Mas é isso aí, meu amigo. Então, como eu já estava falando, esse som é épico. Quantas pessoas não choraram no filme por conta dessa música? É verdade. Não é verdade? Então a gerações. música é isso, Genildo. Toca a alma, a música faz você chorar. E eu acho eu vi uma cena muito interessante. Eu estava numa igreja e lá tinha aquelas pessoas que falam em libras, né? Sim. Que não falam, interpretam, se comunicam com libras. E tinha alguns deficientes auditivos que estavam no culto e a mulher lá expressando lá a música em libras, e alguns dos deficientes auditivos começaram a chorar só pela letra, entendeu? Mesmo sem ouvir o som. Então eu creio, na minha opinião, a música é tudo isso. São os sons, a melodia em si e a letra. E nos dias de hoje são as combinações, exatamente. Nos dias de hoje as duas partes estão em decadência. Porque tem música que é um tal de senta, meu irmão, que eu não sei pra onde é que vai. Tanto desce, senta. Exatamente. Então, nessa decadência aí da música, infelizmente, mas vocês são um dos que prevalecem, que mantém aí aquela música raiz. A gente já falou tanto de música, mas vamos falar um pouquinho sobre vocês dois. Você, meu querido Genildo, como foi que você entrou no mundo da música? De onde que saiu essa ideia? Vou me tornar músico. Você viu uma inspiração? Você tem alguém da família que é músico? Conta pra gente.
Rapaz, por incrível que pareça, o que me inspirou, né? Chega mais pertinho do microfone, O que me inspirou, por favor. na verdade, a hoje tocar o instrumento que eu toco foi através da Rádio Delmiro. Não acredito, sério? Através da Rádio Delmiro. Isso. Então você não é tão velho assim. Exatamente, porque Conta assim, essa história. mesmo na minha infância, eu ouvia muito aquele programa Sensibilidade. Não era o Pablo Vitor ainda, quem apresenta hoje. Você lembra quem era o locutor da época? Não lembro. Não lembra. Não lembro. Hoje o apresentador dos programas Sensibilidades é o Pablo Vitor. Inclusive, mandar um abraço aí pro meu grande amigo Pablo Almocei Vitor. com ele hoje. Almoçou Isso, com ele pagou o hoje. almoço pra você? Em Água Branca, não. Não pagou? Não pagou. Ele sempre pagava pra Ele mim. botou na sua conta, o meio dele. É porque ele pagou pra mim uma vez. Mas enfim, vai lá, Gino. Então, exatamente. Começou no Sensibilidades. Para você ver o poder que tem a boa música, né? Isso. O estímulo, né? Isso, a influência, ou seja, mesmo tipo, sendo uma música secularmente, né? Falando assim, nós hoje somos do meio cristão, né? Evangélico, mas isso independe, a música ela está presente em todo momento, em qualquer ocasião, e isso me inspirou eu ouvindo uma música instrumental do Kennedy. Aquelas músicas, né? Sim. Romântica. Kennedy é bem conhecido. Muito O saxofonista conhecido. é bem conhecido. E assim, isso foi me inspirando. Eu na minha mente, eu pensei, rapaz, eu gostaria muito de aprender a tocar esse instrumento. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Certo? Então, assim, isso ficou em meu coração. E eu ouvia muito, sempre, né? E o locutor ia falando e tal. A você que está aí no calçadão do comércio, você de repente está triste porque perdeu a namorada, não fica assim. Mas você não tinha perdido a namorada, não, né? Mas assim, levando pelo lado realmente que me inspirou, né, a hoje estar tocando esse instrumento. Sim. Eu fui, depois com um certo período, aos 11 anos de idade, meu pai veio a falecer e a gente teve que ir embora para Maceió. Então, através de eu ter ido embora para Maceió, eu tive a oportunidade de aprender, né, música, ou seja, fazer aula de música com meu primo, que hoje também é maestro ele também, tanto de coral de orquestra. A gente também participou em Maceió por um bom período de 13 anos, diretamente com coral, banda, orquestra, e quartetos também. Enfim, nós englobamos muita coisa juntos. E assim, e de músico eu tenho a idade desse rapaz aqui, de músico. Você tem de idade, eu tenho de música. Então você tá revelando sua idade, viu? Você tá revelando sua idade, Ele mas tem sem 22 problema. anos, eu tenho 22 Mas- anos que toco. 22 anos de música. Isso, que eu toco. Então, Muita estrada já. então assim, cortada. eu agradeço a Deus primeiramente, porque assim, o meio com que eu me inseri, que na verdade, né, Deus me inseriu, posso dizer assim, foi o meio cristão, a gente está colaborando, né, musicalmente, com o nosso conhecimento, mas tudo contribui para a glória de Deus, né? E a escolha do instrumento? Quero tocar sax. Por que o sax? Rapaz, exatamente pela característica do Do som. Kennedy. Porque assim, eu fiz essa pergunta porque a gente primeiro aprende a música, Isso. a teoria e Teoria depois musical. vai pro instrumento, no caso. No seu Exatamente. caso, você aprendeu primeiro as partituras Isso. e depois passou pro instrumento. Isso, passei um ano estudando música com meu primo, né? Só a teoria, no Só caso. a teoria musical. Queria Um muito ano. poder pegar o instrumento, mas a gente tem que seguir um passo a passo. Porque se você pegar o instrumento, você relaxa na teoria. Porque você acha bonito, quer logo pegar e acaba você deixando o passo a passo, que é a Entendi. teoria musical. E inclusive a gente deixa a dica que quem quiser aprender a tocar algum instrumento, primeiro comece pela teoria para depois chegar, porque senão você fica atrofiado, você não vai desenvolver bem seu instrumento, seja ele qual for, né? Então isso a gente respeitou. E outra, eu não comecei com o instrumento que eu queria, porque não? não. Qual foi o seu primeiro Meu instrumento? primeiro instrumento foi um trombone de pisto. Um trombone de pisto. Aqueles instrumentos maiores, né? Isso. Sim, porque sei tem qual um é o trombone de trombone. vara, tem um trombone de pisto. Então, Sim. foi o primeiro instrumento que eu toquei. Depois eu passei para um instrumento chamado trompa, né? O sax horn, como em outra linguagem técnica. E fui passando clarinete, toquei clarinete, depois passei para sax alto, sax tenor e permaneci no sax alto agora, né? Sim. Aí no caso da escolha do instrumento, você escolheu por opção do incentivo, né, da Rádio Isso. Delmiro, você ouvia as músicas, Exatamente. mas aí hoje você consegue fazer algum som do Kennedy?
Hoje consigo um pouquinho, assim, não tô muito afinco. Se eu pedir pra você fazer um som, agora você faz ao vivo, como fez o nosso amigo Ulisses? Faz sim. Faz? Faz sim. Manda ver aí, vai. Só dá uma aquecidazinha aqui. Não, peraí, a gente vai para um rápido comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Enquanto isso, o nosso querido Genildo vai fazer o aquecimento. Você que está nos ouvindo pelo rádio, eu convido você a nos assistir pelo YouTube. Estamos ao vivo no canal do YouTube da Rádio Belmiro FM. E você vai poder ver os nossos convidados para tocar os seus instrumentos e de forma mais dinâmica vocês vão poder participar da nossa programação. Então acessa aí o nosso link no YouTube, Rádio Belmiro FM, e também no Instagram. Estamos ao vivo no YouTube, Instagram e no Facebook. E claro, através da Rádio Belmiro FM. A gente vai para um rápido comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Não saia da sintonia. Não saia da sintonia. Belmiro FM. Que beleza! É real oficial. A Beauty Week do Boticário começou e ela tá te esperando com descontos de até 50% em mais de 300 produtos. São itens de cuidados faciais, corpo, cabelos e perfumaria. Olha só, tem Quasa Rush, Free Hugs, Omni Motosoul, Intense Boom, Bengalbi e muitas outras fragrâncias queridinhas. Que beleza é poder se mimar do jeito que a gente merece, né? Garanta as promoções que o Bote preparou para você. Mas não perca tempo, que é só até o dia 27 de novembro. Fale com uma das consultoras aqui na loja e confira todos os itens com desconto e as condições. Beauty Week é o Boticário. Jeremias Veículos em Paulo Afonso, a maior loja de carros seminovos e com os melhores preços da região. Estamos também no Facebook e Instagram, Jeremias Veículos _BA. Jeremias Veículos, venda, troca e compra de veículos novos e usados. Avenida Paulônio Salles, 872. Telefone 75-3281-9794. Paulo Afonso, Bahia. O Complexo do Shopping é formado por Supermercado Mix, Colégio Santa Rita, Home Center DR, Farmácia Pague Menos, Loteamento Vila da Pedra 1, Museu Regional Delmiro Gouveia, Beach Tênis, Pé na Areia e 3 praças, a Praça dos Empreendedores, Praça Shopping da Vila e Praça das Estrelas. O shopping conta com 2 lojas âncoras, 45 lojas, 6 quiosques, um centro médico, 2 salas de cinema e uma praça de alimentação com 10 operações. Arquitetura e urbanismo permitem retomar e criar novas histórias, aproveitando e conservando o patrimônio histórico da Fábrica da Pedra. O Shopping da Vila é a mais completa opção de consumo, conveniência, saúde, lazer, entretenimento e serviço. Em um raio de 40 quilômetros, atinge uma população de 407.448 habitantes em 13 municípios entre os estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia. Invista no melhor lugar. Aqui no loteamento Vila da Pedra, o Black Friday é de verdade. Compre seu lote sem entrada. É exatamente isso, sem entrada. Com apenas R$495 mensais, você pode adquirir o seu lote conosco aqui no loteamento Vila da Pedra. Apenas R$495. Já pensou nisso? Venha tomar um cafezinho conosco e invista no seu futuro. Vai deixar essa oportunidade passar? Nosso estande de vendas fica na Avenida Floriano Peixoto, em frente a No Veículos. Vila da Pedra. Quem investe em terra não erra. Belmiro FM. Para começar o seu dia, nada melhor do que um cafezinho quentinho, acompanhado de um pão francês na manteiga de gado. Às 10 horas, as saborosas bolachas 7 capas da panificadora Senhor do Bonfim. À tarde, é só dar uma passadinha na sua panificadora, fazer o seu lanche e aproveitar para comprar os pães para dar mais sabor no jantar. Panificadora Senhor do Bonfim, Rua Senhor do Bonfim, no BTN3. Quem tem uma boa panificadora, tem tudo.
Os movidos por Black Friday encontram as melhores ofertas na Auto Forte. Corolla Cross e Corolla Sedan com bônus de 6 mil para usar do seu jeito. E a primeira parcela só para depois do carnaval. E mais, emplacamento grátis. E as 2 últimas parcelas já pagas. Toyota é na Auto Forte, Maceió e Arapiraca. Consulte autoforteveículos.com.br e aproveite. Juntos salvamos vidas. Qual o seu problema? Falta de água? Sua rua não tem calçamento ou asfalto? Onde você mora tem muito lixo? No seu bairro falta segurança e tem muito assalto? Ligue para 82 3641 2001 e faça a sua reclamação. A vez do povo no rádio. A vez do povo no rádio. Ligue para o nosso departamento comercial 82 3641 2821. Rádio Delmiro, sempre em primeiro lugar. A vez do povo no rádio. A vez do povo no rádio. E aí, você é do time que fica esperando ou do que faz acontecer? No Unirios você conta com a clínica escola, núcleo de prática jurídica, laboratórios especializados, equipamentos modernos, muito network e tudo mais para ser um profissional renomado na área dos seus sonhos. Tudo com condições imperdíveis e planos de financiamento que cabem no seu bolso. Faça seu futuro acontecer. Acesse agora unirios.edu.br e inscreva-se gratuitamente no processo seletivo 2023.1. É Super Connect, é mais internet, é velocidade, é mais pra você. É telefonia, é chip, é TV. Eu tô com a Super, só falta você. Super Connect, 500 MB de internet, mais 100 canais em HD. Assine na Super Combo, planos a partir de R$60. E agora, com estação grátis. Consulte condições, 0800 710 0004. Eu tô na Super, só falta você. O governo de Alagoas não para de cuidar de Maceió. A creche Cria da Grota do Cigano está quase pronta. Ela conta com equipamentos completos para atender 200 crianças entre 0 e 3 anos, além de gerar 50 empregos diretos. É o governo de Alagoas trabalhando para cuidar do nosso povo. Viu só? Alagoas não para e as melhorias só vão continuar. Governo do Estado de Alagoas. Delmiro FM. ZYC 236, Rádio Delmiro FM, em 89,9. Delmiro, Gouveia, Alagoas. Está começando o nosso podcast, Pod 89. Conteúdo ativacional, princípio para uma vida melhor, propósitos, empreendedorismo, fé, tudo em um só lugar. Pod 89, na Delmiro FM. Podcasts. E é isso aí, voltamos com o nosso Pod 89, o podcast da Rádio Delmiro. Desde já agradeço a você pela sua sintonia, você que está sintonizado na Rádio Delmiro FM, você que está nos assistindo pelo YouTube. Continue ligado, porque hoje o programa tá muito top, muito top. Eu estou com duas feras da música aqui, como já foi apresentado. No último dia 22 foi o Dia Nacional do Músico e eu não poderia deixar de convidar outras pessoas, senão os meus queridos convidados, meu querido Genildo e meu querido Ulisses, que é trompetista, e o Genildo, que é saxofonista. E quando a gente saiu do último bloco, você prometeu de nos dar uma palhinha de uma música de Kennedy. Não sei se você vai tocar do Kennedy, depois eu pedi para ele tocar, que ele se sente mais confiante em tocar, que ele toca desde que era menino, e hoje é um menino, um homem, agora casado, o senhor Genildo. Genildo, manda ver qual a música que você vai tocar aí. É aquela... Não tô lembrado do título agora dela. Qual é aquela? É de Kennedy. É, do Kennedy. É em inglês, não sei não. O nome da música é essa aí. Mas vai lá. A característica da música é que a gente essa é bem conhecida mesmo. Manda ver, Genildo.
Posso tocar sentado mesmo ou posso ficar em pé? Você que manda, meu amigo. Aqui é o Pod 89, você que manda. Só que assim, eu acho que se você ficar em pé, vai sair do foco da câmera. Então, pode ser sentado? Pode ser. Então, manda ver, manda ver. Vamos lá. Aí, meu querido Genildo, parabéns, hein? Vamos dar uma salva de palmas. Só tem 3 palmas aqui, mas a gente dá as 3 palmadas no nosso querido Genildo. Genildo, parabéns, meu amigo. Você é um grande artista e eu sou seu fã, viu, cara? Agora vamos conhecer um pouco a vida pessoal do nosso entrevistado Ulisses Júnior. Ulisses, que é o rei de Ítaca. Você conhece, né? Eu já contei pra você a história. Ulisses é grega, mitologia grega, rapaz. Tá ali na Odisseia de Homero, né? Isso mesmo. Ulisses, você começou no mundo da música, mais tarde um pouquinho o nosso amigo Genildo, ele quase revelou a idade dele. Foi. É um pouquinho mais velho que você. Você tem 22 anos de idade 22. E ele tem 22 anos de música. De música, eu de idade. Então, somando, nos meus cálculos, ele deve ter abaixo, no mínimo, 54 anos ou mais. Brincadeira. Errou por pouco. Quase. Brincadeira, meu amigo Genildo. Ulisses, como foi que você começou no mundo da música? Você foi incentivado também pelos Sensibilidades ou foi em outra rádio concorrente? Se foi em outra rádio concorrente, está encerrada a nossa entrevista por hoje. Brincadeira. Na verdade, eu aprendi música na igreja, né? Eu comecei na igreja. A minha influência foi porque é o seguinte, eu tinha, na época, 12 anos. Primeiro que desde pequeno eu sempre admirei muito. Gostava de ver ali. Tem um grupo da nossa igreja, um grupo que hoje já não é mais ativo, mas que tocou muito. A banda Elcades, né? Um abraço aí pra Marquinho, um abraço pra Elcades, que era o Marquinho, o Alan. O Alan toca com a gente lá. Sim, o Jonatas, teclados. Jonatas, né? Grande Jonatas. A Sidneide. Depois eu vou trazer pra você aqui, viu, Jonatas? Tem que trazer nossa base ali, nosso pianista de peso. Vocês vão ver depois aí. Sem bullying. Sem bullying, mas o cara é bom. Ele pega a gente depois. O cara é bom. É de peso mesmo, porque o cara é bom. E assim, eu via muito, então eu tive uma influência muito grande na igreja, mas ainda não sabia o que tocar, né? Aí, até que em 2012, a nossa igreja desfilou aqui na cidade. Tinha desfile, antigamente tinha desfile cívico. Hoje em dia, de uns anos pra cá, não tem mais na nossa cidade. E a nossa igreja foi um destaque, né? A Assembleia de Deus fez um desfile muito bonito. Eu lembro que eu toquei caixa na época. É aquela caixa, chama caixa de guerra, né? Parece farol. Já é a parte da percussão, né? Da parte da percussão, mas ainda não era o que eu queria tocar, né? Ainda não era aquilo, porque quando eu olhava o pessoal tocando, o povo com uma bochechona desse tamanho, dizia, qual o instrumento que manda em todos aqui do naipe? Eu percebi que era o trompete. O trompete, assim, era o principal porque era o mais forte, né? Tinha um som mais forte. Eu quero aprender esse instrumento. Então você já tinha características? Fazem 8 anos que eu tô inserido na música, né? E aí eu vim ter um professor mesmo, assim, específico do instrumento, do trompete, já acho que em 2017, que foi o meu amigo Júlio. Hoje ele é policial militar, toca na banda da polícia. Um cara muito técnico, um abraço aí pro Júlio. Ele acho que tá na região de Arapiraca. Grande trompetista, que tocou com a gente na orquestra municipal aqui em Delmiro. Qual o nome dele? Júlio Gomes. Júlio Gomes, grande abraço, meu amigo Júlio. Ele morava aqui em Delmiro, ele tocou e passou muitas técnicas. Então, o nosso naipe de trompetes, ele superou naquele período, né? E aí eu aprendi muita coisa, porque é aquela coisa, se você quiser ser um bom músico, escute música boa, tenha boas referências, estude muito teoria musical e toque ao lado de caras bons. Principalmente, tenha uma boa base ali com você, porque você vai ser corrigido, né, etc. e tal. E o trompete é o meu instrumento primário,
Aí eu aprendi outros também, né? Porque eu ensino crianças, eu gosto de ensinar flauta, né? Parte de flauta. Também na parte percussiva, eu não larguei. Eu sou instrutor de banda marcial, inclusive sou instrutor de uma banda marcial ali na cidade de Inajá, Pernambuco, onde eu trabalho. Um abraço aí para Lipinho Percussão, meu amigo Lipinho. Lipinho é o melhor percussionista de Pernambuco, chama-se Lipinho. Você hoje está em Inhapi. Inajá, Pernambuco. Um grande abraço aí aos nossos ouvintes da cidade de Inajá, Mateus, Pernambuco. Isso, o Matheus também, que é um ótimo instrutor, toda a galera ali da banda Fanfarra Municipal. E a gente incorporou o sopro, né, a parte percussiva. Então, tanto tem a parte percussiva, coreográfica, da banda Fanfarra, como é característica, e eu cheguei com a parte do sopro, né. Então, essa foi a minha paixão pela música. Eu vi que passou de um hobby, de uma coisa que eu fazia, assim, somente pelo gosto, para minha profissão. Uma profissão. Então, eu já tive outras profissões em outras áreas, inclusive a minha área de formação, eu sou formado em gestão pública. Não tem nada a ver com música. Nada a ver com música. Mas vamos lá. Mas eu atuo e trabalho profissionalmente com música, né? E sou muito grato por isso. Graças a Deus estou aí nesse ramo. Então, essas foram as minhas influências. Aqui na minha terra, onde eu sou nascido e criado, na minha igreja onde eu frequento, né? Ali eu tenho as minhas bases, as minhas influências. E aquela história, como dizia Isaac Newton, eu só vi longe porque me apoiei em gigantes, né? Que legal. Então, esses foram gigantes, assim, que influenciaram muito a minha carreira e até hoje influenciam. Então, desde esse momento que você viu ali o desfile cívico passando, você viu os instrumentos, eis aí a importância, né Ulisses, desse tipo de trabalho, Genildo, de apresentação social, porque incentiva. Entendeu? A música, como a gente já vem falando desde o início aqui do nosso programa, do nosso papo, que a música tem um poder muito grande, inclusive de trabalhar em jovens, evitar que vá para o mundo da criminalidade, assim como o esporte também, a música tem essa grande importância. Aí você viu o desfile cívico, viu os instrumentos e disse: quero tocar trompete. Como é que começou? Você começou logo pela teoria também ou já foi direto para o instrumento? Também na teoria musical. Quantos anos você passou na teoria? Não foram anos, foram alguns meses, né? Eu acho que em torno aí de... Eu comecei no mês de novembro, aí encerrei as lições em fevereiro, quando foi no mês de março de 2015. Comecei em novembro de 2014, em março de 2015, eu já estava tocando na banda Sinfonia Celeste, já estava estreando, tocando algumas músicas. É a banda daqui da Igreja Assembleia de Deus em Delmiro Gouveia. Que eu sou o regente. Isso. E comecei no trompete, eu era vício, sabe? Era o dia todinho tocando, até o beiço ficar roxo. É aquela coisa boa, né? É um vício bom, né? Um vício muito bom. E aí foi aí que eu comecei a desenrolar, entender, buscar curiosidades, né, a respeito. Eu não tenho formação em música, formação assim, a nível superior em música. Mas eu fiz alguns cursos. No período da pandemia, disponibilizaram muitos músicos bons, disponibilizaram cursos, né? Cursos, né? Online, aquela coisa toda. E aí eu fui adquirindo alguns conhecimentos. E, assim, larguei um pouquinho aquela prática que eu tinha no instrumento para me dedicar à parte de regência, que já é um outro, né? Já é um outro ramo, é uma outra coisa. Uma coisa é você tocar um instrumento, tá ali nele, e outra coisa é você reger um grupo. Você tem que entender de tudo um pouco. Não necessariamente tocar tudo, mas você entender de tudo um pouco como é que funciona. Você compor uma partitura para uma orquestra, uma banda, tem uma pegada um pouco diferente. Então, requer que você estude mais um pouquinho. E foi isso. É um ramo que eu amo, de paixão. Muito bem. E nesse raciocínio que a gente vem tendo aqui, Ulisses, do poder da música, do expressar o sentimento, expressar o sentimento da alma. Quando você está tocando ali, você consegue expressar na música, no seu instrumento, o seu sentimento? Mesmo em público, né? Você consegue se concentrar ali? Isso vem desde a escolha do repertório, né? Porque quando você escolhe um repertório, ele já é temático, então ele já tem uma mensagem ali naquele repertório a ser transmitida ao público, né? Sim. E aí você tenta passar da melhor forma possível através do seu instrumento, dá sentido àquilo. Eu também faço parte assim de música instrumental. Eu junto com o Genildo, a gente toca em casamentos. Enfim, aí além do trompete, você também toca flauta transversal, toca a flauta doce a flauta e o trombone. Doce,
o trombone, o bombardino e um pouquinho de gaita, que eu escuto muito blues. Então, sim, legal. O blues, o jazz, né? O jazz, tem aquela influência americana. Eu também gosto de jazz. Eu gosto. Toco um pouquinho só da gaita, eu não pratico tanto. Depois eu quero ver você tocando a gaita. Enfim, agora o instrumento que mais você se sente bem tocando, no caso, é o trompete. Esse aqui que eu tô aqui é o flúgel, a gente chama ele de flugelhorn. O nome é até um pouquinho difícil, né? É uma espécie de trompete diferente ou é o... É uma variação do trompete. Uma variação. Ele tem o mesmo mecanismo, a afinação é a mesma do trompete em si bemol. No entanto, a característica sonora é outro timbre. Legal. Ele tem um timbre mais escuro, aquele som mais aveludado, isso. Massa. Ele é bem característico na música popular brasileira. Tá? Sim. Ele é um instrumento muito popular. E ele tem um sonzinho mais doce. O trompete é mais estridente. Eu deixar o microfone aqui mais baixo, porque senão os ouvidos dos nossos ouvintes que estão em casa... Mas vai lá, manda ver, Ulisses. Eu vou tocar aqui uma música, é um hino evangélico, único, muito conhecido. Fica à vontade. Você que tá ouvindo aí pode até cantar junto. Manda ver. Que legal, cara. Mais uma salva de palmas aí para os nossos queridos músicos aí que estão ao vivo aqui, tá, pessoal? Não teve ensaio, foi ao vivo. A gente convidou em cima da hora já e eles vieram, não negaram fogo. Estão aqui participando da nossa programação do Pod 89. No primeiro bloco, Ulisses, a gente falou sobre a valorização da música, né? Sobre o poder da música e muitas outras coisas, além da forma com que vocês começaram na música, a importância da música na cultura brasileira. E eu fico feliz em ver o seu trabalho, que você sempre publica nas suas redes sociais. Você dá aula de música também em outras cidades? Isso. Eu trabalho ali na cidade de Inajá com a parte de musicalização infantil, né, e com a banda fanfarra. Lá tem uma cultura, em Pernambuco tem uma cultura muito boa de banda fanfarra. Alagoas também. Sim. São estados assim que valorizam muito. E a banda fanfarra, ela é mais característica de a parte de sincronia de batuques, né? Então existem vários naipes de instrumentos ali, de batuques, e aí o sopro ele entra para dar aquele preenchimento, para dar mais característica, para dar melodia àqueles batuques, de forma bem sincronizada. Inclusive no 7 de setembro foi um show lá na cidade de Inajá, que eu não digo só eu, mas toda a equipe fez, né? Os músicos de lá também, que são excelentes músicos. O corpo coreográfico, porque o corpo coreográfico é totalmente sincronizado com a parte percussiva, né? E maravilhoso. E também na parte de musicalização infantil, estamos criando lá um grupo de mirim de flautas, né? Que legal. Lá na cidade de Inajá, para se apresentar já agora no Natal. Isso é o meu trabalho lá. Aqui na nossa região, eu sou regente da Banda Sinfonia Celeste. Sim, né, como eu falei. Na Igreja Assembleia de Deus, que fez inclusive 10 anos agora em setembro. Foi uma festa maravilhosa. Sim. E também do grupo Sinfonia Mirim, que já surgiu depois da Sinfonia Celeste. Tenho 3 anos e pouco de criado, que são um grupo infantil, criancinhas que tocam flauta doce. Flauta doce. Mostra aí, por favor, de novo, Ulisses. Você trouxe a flauta doce. Isso. Tem muita gente que pensa que esse instrumento é um brinquedo.
Mas não é. Na verdade é um instrumento, porque antigamente, eu não sei se acho que ainda hoje vende nas lojas de brinquedo, só que não eram dessas, né? Bem, desse mesmo estilo, e as pessoas pensam que é um brinquedo. Na verdade, é um instrumento musical. É um instrumento. E eu já vi requer teoria para você tocar ele. Legal. Eu já vi a banda mirim aqui da Assembleia de Deus, de flauta mirim, se apresentando. Dá trabalho ensinar criança? Você consegue prender o foco delas aí? Porque criança sempre com tudo perde o foco. Passou um pardal voando, a criança... Olha, por incrível que pareça, o melhor público que eu acho para trabalhar são crianças. Que legal. Porque as crianças, elas têm muita curiosidade. Então, quando você prende a atenção delas para uma coisa que você também gosta e vê que isso está fazendo sentido na vida dela, né? Aquilo ali é muito gratificante. Não tem nada assim que pague. Ensinar a criança, eu acho a melhor faixa etária para se trabalhar com crianças. E ver o resultado daquilo, porque realmente não é fácil. Tá? Você vai mudar toda a sua didática. Uma didática bem mais dinâmica, bem mais dinâmica, para poder prender a atenção da criança. A atenção da criança, para não ser uma coisa enfadonha, porque tem que ser uma perspectiva diferente da sala de aula. Às vezes na sala de aula é um saco, né? Eu já fui aluno, eu sei disso. Eu não gostava às vezes. Eu também não sou muito fã de sala de aula. Eu não sou fã de sala de aula. E assim, lá é um ambiente de descontração. Legal. Em se tratando da igreja, além do ambiente de descontração, é também um ambiente de adoração. Sim. Então, eu me surpreendo com as crianças ali da Assembleia de Deus, porque são comportadas, respeitosas, né? É um ambiente, querendo ou não, que a gente está cultuando a Deus e fazendo música. Quando você une uma coisa com a outra, é perfeito, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com o público infantil, ensinando. E é uma influência para os pequenininhos, mais adiante, seguir na música, a evoluir, passar para outros instrumentos. É assim que acontece no nosso meio, né? Qual é a faixa etária mínima para aprender a flauta doce? Veja bem, normalmente eu trabalho, isso é uma preferência minha, tá? Tem professores que trabalham mais cedo, outros mais tarde. Eu trabalho com crianças de 6 a 12 anos. Entendi. Entendeu? De 6 aos 9, se você tem filho pequeno, coloque o mais cedo possível na música. Para quem facilita, né? Mais novinho ainda, tem algumas atividades de coordenação motora. Inclusive, um abraço para o nosso amigo Henrique, né? Isso. Que trabalha muito, Henrique de Paulo Afonso. Abraço, Henrique. Ele trabalha, o Henrique Batera, ele toca tudo, viu? É um cara multi-instrumentista, é um professor excelente da área da área infantil, né? Isso. Ele trabalha com parte de coordenação motora, os primeiros passos da criança. Criança de 2, 3 anos. Crianças que... enfim, de várias faixas etárias ele trabalha. E faz parte de algumas instituições também dos estados vizinhos aqui. Ele se desloca de Paulo Afonso. Pernambuco, Sergipe, ele anda em tudo aí. Que legal. Aí para uma criança começa, por exemplo, começou hoje, quanto tempo mais ou menos para ela pegar o instrumento e dizer sabe tocar? Claro que não vai ser 100%, né? Porque a criança tem mais dificuldade para se concentrar. Mas qual é o tempo, a média do tempo para uma criança aprender o instrumento? Normalmente, como eu divido as classes de 6 a 9 e de 10 a 12, de 6 a 9 eu prefiro tratar de forma mais simplificada a parte de teoria musical, justamente para não se tornar uma coisa enfadonha. Então, a gente passa o instrumento já na primeira aula e na faixa de um mês e meio, porque eu combino com elas delas estudarem em casa e na aula apresentar o que estudou em casa. A lição de casa. A lição de casa para os colegas verem. Então já perde a vergonha, já perde a timidez, fica em pé e realiza. Alguns ficam ali um pouco tímidos, mas acaba fazendo. E hoje a gente tem solistas, né? Se tratando da banda da igreja, que é o grupo da igreja que é a melhor referência, né? Sim, com certeza. E é o grupo mais antigo que eu trabalho assim de flauta. Os meninos solam até melhor do que eu. Você vê a que ponto chegou, né? Então esse é o instrumento flauta doce. Por que esse nome doce? Flauta doce, dada a característica do som. Não botaram açúcar, não. Não, senão eu ia dizer, os diabéticos não podem tocar flauta doce. Mas vamos lá. Da característica do som. Som doce, aquele som suave. Um som mais suave, né? Isso. E você faz uma palhinha pra gente aí ao vivo? Você já fez aí isso do Titanic, né? Qual é que você vai tocar agora? Vamos ver aqui alguma... Vê se aí, Renan, sugira aí alguma musiquinha na flauta. Quer tocar alguma da igreja? Pode ficar à ser vontade. Também, pode ser. Então manda ver. Então que você tocou? Sim. Vai lá.
também outra, que é bem fácil, uma música bem bonita, uma música sacra, aquela Aleluia. Fica à vontade, manda ver. É uma música que normalmente é uma das primeiras músicas que eu trabalho com eles. Um som bem doce mesmo, por isso o nome, né? Flauta doce, muito bom, muito bom. Olha, a gente vai para mais um bloco, um rápido intervalo comercial, e a gente volta daqui a pouquinho com mais papo sobre música. A conversa tá maravilhosa e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia da nossa programação. Você está na melhor, você está na Delmiro FM, claro, sempre em primeiro lugar. Não saia da sintonia. Delmiro FM. Em Alagoas, gado é 100% vacinado. E ser zona livre da aftosa é trato feito. Se você é grande ou pequeno criador, é hora da segunda etapa. Vacine seu gado de 0 a 24 meses de 1º a 30 de novembro. E o prazo para declarar e atualizar seu cadastro na ADEAL segue até 15 de dezembro. Rebanho vacinado é só vantagem para todo mundo. Alagoas conta com você. Esse trato já tá feito. ADEAL, Governo de Alagoas. Obtenha os óculos que você precisa de forma rápida e eficiente. Só na Ótica da Vinci, em Paulo Afonso. Você tem ofertas incríveis. Óculos solares com 20% de desconto à vista ou 10% em 3 vezes no cartão. Peças selecionadas com 50% de desconto e armações a partir de R$ 99. A Ótica da Vinci é a única ótica da cidade que garante a entrega dos seus óculos de grau em até 1 hora. Ótica da Vinci, em Paulo Afonso. Aqui você tem o melhor. Aqui você tem qualidade e bom gosto. Venha almoçar com a Delmiro FM. E desfrutar das melhores músicas do passado e da atualidade. Queria te telefonar, quem sabe te fazer lembrar de quando a gente era um do outro, então me liga. Levando o melhor do FMPB e da Soft Music. De segunda a sexta, do meio-dia às 14 horas. Seu horário de almoço com bom gosto e qualidade. Se a gente não fizesse tudo tão depressa. FMPB e Soft Music. For all those times you stood by me. Venha almoçar com a Delmiro FM. Música com qualidade. O governo de Alagoas não para de cuidar de Maceió. A creche Cria da Grota do Cigano está quase pronta. Ela conta com equipamentos completos para atender 200 crianças entre 0 e 3 anos, além de gerar 50 empregos diretos. É o governo de Alagoas trabalhando para cuidar do nosso povo. Viu só? Alagoas não para e as melhorias só vão continuar. Governo do Estado de Alagoas. Nunca foi tão fácil sair de Volkswagen Zero com as super vantagens que a Via França preparou pra você. Taos, T-Cross e Nivus com taxa zero e emplacamento total grátis. Isso mesmo, SUVW com taxa zero e emplacamento grátis. Quer a melhor picape? Leve a Amarok com taxa 0,99, entrada de 60% em 18 vezes e um super bônus de 10 mil no seu usado. Mas corra, porque é por tempo limitado, só na Via França Volkswagen. Juntos salvamos vidas. Delmiro FM. E aí, você é do time que fica esperando ou do que faz acontecer?
No Unirios você conta com a clínica escola, núcleo de prática jurídica, laboratórios especializados, equipamentos modernos, muito network e tudo mais para ser um profissional renomado na área dos seus sonhos. Tudo com condições imperdíveis e planos de financiamento que cabem no seu bolso. Faça seu futuro acontecer. Acesse agora unirios.edu.br e inscreva-se gratuitamente no processo seletivo 2023.1. Quem exige bom atendimento e qualidade na hora do abastecimento e troca de óleo do veículo, vai direto ao Posto Rigal. Trabalhamos todos os dias para lhe oferecer um melhor atendimento. Combustíveis da mais alta qualidade e pureza. Além disso, aqui no Posto Rigal, você conta com segurança e equipe qualificada. Posto Rigal, BA 210, em frente ao Ceasa do BTN, em Paulo Afonso, Bahia. Posto Rigal, a gente dá valor àquilo que realmente é importante e que é feito para durar. Belmiro FM. Está começando o nosso podcast, Pod 89. Conteúdo ativacional, princípio para uma vida melhor, propósitos, empreendedorismo, fé, tudo em um só lugar. Pod 89, na Delmiro FM. Podcasts. E é isso aí, de volta com mais um bloco do nosso Pod 89, o podcast da Rádio Delmiro, que é sucesso. E você que está nos ouvindo pela rádio, através do seu aparelho de rádio, eu convido a você a acessar o nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo lá, imagens, você vai poder assistir de forma mais dinâmica. Também estamos ao vivo no Instagram, no Facebook. Aproveitando, quero convidar você para nos seguir nas redes sociais. Segue lá a Rádio Delmiro FM no Instagram, tem notícia o dia todo, notícias da área policial, a vida dos famosos, enfim. O Instagram da Rádio Delmiro é bem dinâmico. O nosso querido Luan está sempre atualizando as informações, inclusive mandando um abraço aí para o meu amigo Luan. Um grande abraço, Luan. E eu estou aqui em mais uma entrevista com os nossos queridos convidados, o meu amigo Ulisses e o meu amigo Genildo Alves, que nos deu a honra de estar conosco, nos dando essa entrevista que foi uma conversa bem legal. Gostei. Desde já agradeço a vocês por estar aqui conosco, mas ainda tem muita coisa pra gente conversar. Olha, a gente estava falando aqui sobre o poder da música desde o início do nosso programa, sobre a valorização e a desvalorização, infelizmente, que a música tem sofrido nos últimos dias, mas também conhecemos um pouco da história dos nossos músicos aqui, o Ulisses, o Genildo, que começaram. O Ulisses foi incentivado pela Rádio Delmiro, o programa Sensibilidades, a Rádio Delmiro fazendo história, e o meu amigo Ulisses foi incentivado porque viu uma banda, um desfile cívico. Isso. Falando em desfile cívico, Ulisses, vocês já participaram de desfile nas ruas? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu conheço muita história engraçada de desfile. Vocês já participaram de desfile? Sim. Já? Inclusive, até a gente gostaria de pontuar essa questão do que nós também participamos da Orquestra Municipal aqui da cidade de Delmiro Gouveia, né? Da Orquestra Tenente José Nicásio. Sim. Né? É esse mesmo nome? Tenente José Nicásio. Então, a gente participou durante um período de aproximadamente 5 anos. Isso. Né? Saímos por questões mesmo assim, de nós temos seguido outros segmentos, né? De música, assim, em relação à questão que ele vai para Inajá, vai dar aula de música em Água Branca, e eu também na cidade, inclusive Barragem Leste, mando um abraço para o pessoal de Barragem Leste. Isso mesmo, um grande abraço aos nossos ouvintes aí da Barragem Leste. Os músicos, né, da Orquestra Salmodiá. Como é o nome da música, da orquestra? A Orquestra Salmodiá. Salmodiá. Acertei? Um grande abraço aos músicos da Orquestra Salmodiá Estão nos ouvindo com certeza nesse momento. No município de Barragem Leste. Barragem Leste. Na verdade, é um município, é um distrito de Delmiro Gouveia. Beleza. E vocês já participaram de desfile cívico? Eu conheço uma história engraçada. Não sei se é tão engraçada pra vocês, porque a piada é sempre... Mas vamos lá. Pronto. Tem a cidade, não sei se vocês já foram, na cidade de Porto Calvo. Vocês já conheceram Porto Calvo? Não. Já fui. Já foi. Você viu que lá tem ladeira por cima de ladeira, né? Muita ladeira. Muita ladeira. E eu ouvi uma história de um conhecido meu que foi tocar lá. Ele toca instrumento de sopro. Se eu não me engano, parece que ele toca trombone de vara. E ele tava lá no desfile, sobe ladeira, desce ladeira. Trombone pra cima, trombone pra baixo. E teve uma hora que deu uma tontura, meu irmão. Caiu,
De tanto subir ladeira, o cara não aguentou. Aí daqui a pouco o cara do clarinete também caiu. Daqui a pouco caiu o cara do trompete. Enfim, a banda começou a tocar sentado porque não aguentava a tontura ali, subindo ladeira, descendo ladeira. Vocês já passaram por alguma situação engraçada em desfile ou em outra ocasião? Ulisses, começando por você, Ulisses. Rapaz, sempre. Em desfile sempre tem uma gafe. Sempre tem uma gafe. Você tropeça, você come outra pessoa. Tropeçar. Alguém passa Legal. na frente. Agora tem uma situação engraçada, aconteceu aqui no shopping. Sim. Há uns meses atrás, eu fazia aqui toda sexta-feira o Vila Cultural, né? Então Sim. eu fazia aqui, tocava, tinha música instrumental, a gente também participou. E a gente tocava ali na frente, na escadaria. Legal. Uma vez o vento tava demais aqui em Delmiro, eu não sei o que foi que aconteceu, que tava já derrubando as paredes. E a gente colocou lá o microfone. Eu fechei o olho na hora de fazer o solo. Eu só ouvi aquele pra expressar barulho. o sentimento da alma, né? Foi. Na hora que eu dei a nota, o microfone voou. Ladeira abaixo, ali na escadaria. Aquele som, bum, 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 bum. E eu continuei tocando. Aí quando foi no final, o povo olhou assim, pensou que... Acho que ficaram olharam pra mim com cara de dó, né? Eu pra dentro daquela disfarçada. Aqui é que nem o Titanic, né? O barco afundando e a orquestra tocando. Legal. Foi uma situação inusitada, muito engraçada, mas que saiu, né? A apresentação saiu. O importante é não parar de tocar. Exatamente. Em ocasião alguma. Exatamente. E outras ocasiões também, sabe o bumbo, né? Aquele instrumento que fica na frente. Sim, que também faz parte da percussão. Da percussão da fanfarra. Sempre, mas isso é sempre. Quem toca bumbo aí sabe, eu participo de fanfarra. Sempre... Num desfile, o cara roda a mão com aquele ali, que tem um cordãozinho que segura, e ele vai parar não sei aonde. Na cabeça de alguém. Sempre acontece. Como é o nome daquela peça lá? É a baqueta. A baqueta? A baqueta, ela tem uma bolinha assim de borracha, então aquilo sempre bate na cabeça de alguém. A gente já anda com reserva daquilo ali. Porque como eles rodam... Eu já vi muitos vídeos de orquestra tocando e aquelas eu passo longe. Realmente é perigoso. E você, meu querido Genildo, você já passou por alguma situação inusitada ou você ainda não teve essa oportunidade? Rapaz, é muito relativo. Às vezes, tipo, como ele falou, né? Questão de pedestal cair com o microfone, partitura voar e você ficar perdido sem saber onde é que tá. É verdade. Isso, é verdade. Entendeu? Aí você pegar a partitura errada e você de repente... De outro instrumento. Já agora aconteceu. eu vou tocar a música de Roberto Carlos. Você tá lá na música de o que? Gal Costa. Aí é embaçado. A gente já tocou com partitura trocada. Ele pegou a minha, eu peguei a dele, ficou cruzada aqui, a gente ficou sem saber por onde iniciar. Não dá certo, o hino nacional, não dá repara. certo. Tudo isso acontece. O hino nacional. Tocar o hino nacional. É difícil tocar o hino nacional? Um pouquinho. O hino de Alagoas, na verdade, né? O hino de Alagoas ainda é mais difícil que o hino nacional. E é? É, um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais... A execução é mais complicadinha, tem muita nota aguda. Entendi. O hino nacional no já caso... tá na cabeça, já tá no coco. Então tocar já conseguiu decorar ali Mas ele é bem detalhado. os acordes. Ele é bem detalhado. No caso, você falou da dificuldade de uma música para outra. Essa dificuldade se dá em relação a quê? Ornamentos, né? Isso. Se tem muito agudo, você vai ter que... Que é ornamento? Ornamentos são aquelas partes que brilham. Por exemplo, posso fazer aqui a demonstração? Fica à vontade. Eu tenho uma nota simples sendo tocada normal, por exemplo, aqui, ó, em escala, né? Eu posso executar também de forma simples, normal uma música. Agora, essa última que eu fiz já foi um ornamento, ou seja, um brilhozinho que eu dei. Entendi. Entendeu? Que não é a nota seca, né? A gente chama isso de apogiatura. Então imagine isso numa peça em que tem sempre, né? O hino nacional, por exemplo, só a introdução dele aqui é Manda um pouquinho ver. trabalhada, né? Manda ver. Então, o ornamento deixa com mais brilho característico. E Isso quanto mais deixa brilho, mais mais difícil, trabalho. né? Mais difícil. Interessante. E a música alagoana, você consegue fazer uma palhinha, pelo menos a introdução, ou tem que ter a partitura? Aí é onde tá. A introdução é a parte mais difícil. Eu pedi justamente a mais difícil. É mais complicado. Deixa pra próxima vez, então. Mas eu tô ainda Ulisses. E Genildo, você falou sobre a questão da troca das partituras. Então, cada instrumento tem sua partitura na hora da música. Isso, exatamente. O trompete tem a sua, o saxofone tem a sua. Tem algum instrumento diferente que consegue tocar com a mesma partitura? Sim. O trombone, ele consegue tocar com a partitura do sax tenor.
É, o trombone de pista. Trombone de pista. Porque tem vários tipos de afinações. Exatamente. Quando a afinação bate, né? Isso. Aí dá pra tocar. E tipo assim, por mais que os instrumentos eles sejam tanto o trompete como o sax, a gente executa as músicas em clave de sol. A clave é a mesma, mas certo. as notas mudam. Se eu for executar a partitura dele e ele a minha, fica totalmente não dá certo. fora. Não vai se encaixar. Uma vez... Pode falar. Assim, existe uma base, um ponto central que iguala todas, né? Por exemplo, o que é um ré pra ele... Faz aí um ré no teu sax, por favor. Pra mim, é um sol. Então, a mesma nota que ele tá fazendo é essa aqui, ó. E no piano, que é o instrumento base, assim, o instrumento que tem a afinação padrão, sim, seria um Fá, entendeu? Porque é um tom abaixo do meu instrumento. Entendi. Porque assim, o pouco que eu sei de violão, eu toco os mesmos acordes, as mesmas notas do piano. Isso, a mesma afinação, justamente. Então, no caso do instrumento de sopro, tem essa diferença. Tem. Mas não seria mais fácil colocar a mesma coisa? Só fizeram, no caso, só fizeram trocar o nome ou realmente na verdade, funciona assim? Funciona porque, assim, devido à região que o instrumento alcança. Então, entendi. uns instrumentos eles pegam de uma região mais aguda para lá, outros mais grave. O piano é o padrão porque as 88 teclas, né, ela tá ali situada em todas as regiões praticamente que os instrumentos chegam, né? Exatamente. Então, ele é o padrão, digamos, de afinação de todos os instrumentos. Entendi. O instrumento em dó, na verdade, o violão, o piano, ele é o padrão. Quando você diz assim, tal música tá em Fá. Tá em Fá no padrão, piano, violão. Então, se eu disser pra você que tá em Fá, é Fá pra você. Mas pra mim, tá em outra afinação. Tá um tom acima. Entendeu? Entendi. No entanto, é por isso que existe essa diferença de partitura. Sim. Cada instrumento tem a sua. Sem contar que, desculpa, pode falar. Existe também as notas suplementares, né? Superior, tanto para os trompetes como para os instrumentos de madeira, né? Que a gente fala. Sim. Que são acima das 5 linhas e quase espaço da pauta, ou a pentagrama, né? Que a gente Entendi. costuma falar. São as notas suplementares que exigem mais ainda que o músico estude, porque é fora totalmente do diagrama, né? O pentagrama. Do pentagrama. Né? Isso. Então, isso aí tudo é a nota suplementar superior e nota suplementar Inferior. inferior. Então, tanto as notas graves, né, gravíssimas ou agudíssimas, tem que ser treinadas fora desse contexto. Então, tem todo esse parâmetro aí para não sofrer muita alteração na questão da afinação, entendeu? Entendi. No caso da orquestra lá, tem a bateria, porque a percussão só usa quando é fora, no caso, me caminhando, andando, né? Eu já vi bandas, no caso da igreja, por exemplo, em desfiles, eles usam a percussão em vez da bateria. Não tem como um cara carregar a bateria, né? nas costas. Então a percussão substitui a bateria. Percussão usa partitura ou não existe partitura para percussão e bateria? Existe? Existe. Porque assim, a partitura é um método universal de escrita. É muito interessante a partitura, porque ela tanto mostra a parte da melodia em si, como mostra o tempo em que essa música vai ser tocada, a intensidade, tudo isso cabe numa partitura. A intensidade com que ela vai ser tocada, a execução que é necessário. Então, digamos assim, que a partitura seja o manual ali, de comunicação de um conceito, de uma música. Normalmente, instrumentos de batuque, você associa batuque mais ao ouvido. Certo. Né? Então, você consegue tocar mais facilmente de ouvido instrumento de batuque. Normalmente, os bateristas não são muitos bateristas que leem partitura. Não há necessidade para o estilo de música que se pede. Mas, por exemplo, a parte percussiva de uma orquestra, ele é maestro de orquestra mesmo. Certo. Que o foco principal é o violino. Numa orquestra você tem ali os tímpanos, né? O prato, que faz parte da cozinha da orquestra, que é a parte percussiva. Todos têm que estar alinhados com a partitura. Entendeu? Tudo que se faz ali, todo movimento é anotado na partitura. É para que não haja ali uma falta de harmonia, né? Sincronia e harmonia entre os instrumentos. E a gente falando sobre, agora voltou a falar sobre maestrar, sobre o papel da pessoa que está regendo. Aqueles movimentos que é feito ali com a mão na hora de reger, são movimentos que se encaixam mesmo ou são movimentos aleatórios? Tem um movimento certo? Movimentos expressivos, né? Tanto a questão da regência como facial, corporal.
tudo isso influencia. Até o facial também trabalha? Conta. Que legal. Como você conduz a orquestra, como você está na regência, as pessoas, inclusive nós pedimos muito assim que os músicos foquem na gente. Porque às vezes tem músicos que são um pouco desapercebidos, né? Despercebidos. Às vezes eles estão tocando o instrumento dele ali, mas tem que estar, é como diz a história, tem que estar com o olho no peixe e outro no gato. Quando a gente diz isso, você até rir. Você é o peixe ou você é o gato? Então, o que acontece? Às vezes a gente tá ali e a gente pede que o pessoal foque, claro, na partitura, mas tem aquela meia visão para o que a gente vai executar ali. É muito importante, porque a partitura ela exige tipo alguns sinais, alguns estacatos, ou seja, detalhes com notas mais batidas, notas mais prolongadas. E isso é importante. Né? Para a gente que já tem essa carreira musical, a gente pede para o pessoal mais novo que assim, prestem atenção nisso. Isso é essencial para quem gosta do que faz, principalmente na área musical. Né? Comunicação, né? Comunicação é muito importante. A gesticulação assim, do regente é bem similar a, como você tinha citado, a da pessoa ali que interpreta Libras, né? Sim. Porque para o regente, a música ela está no movimento das mãos, certo? Então, um grupo bem coordenado, o músico individualmente ele não faz o que quer, só na hora do solo que ele vai seguir ali uma linha, que ele pode ficar em pé, solar e tal, normalmente é assim. Mas a orquestra toca, ou a banda sinfônica, ela toca o que o maestro está regendo. Normalmente, se você tiver uma expressão fraca, ou não tiver expressão, isso acaba afetando. Descaracteriza totalmente. Não basta apenas o cara estar com a partitura aqui. Então, porque eu vejo que vocês usam partitura também. Também. O maestro, o regente. Tá certo chamar maestro ou regente? Pode chamar maestro, o regente aqui é a mesma coisa. Bom, vamos lá. Então, quando você está com a partitura ali, você está usando a partitura de todos os instrumentos, porque você falou para mim, vocês falaram para mim que são diferentes as partituras de instrumento para instrumento. Grade, então, né, a partitura de vocês, do maestro, é uma partitura única que envolve todos os instrumentos. Todos os instrumentos. A gente está ali acompanhando todos os instrumentos que cada um está fazendo, né? Que é a grade, né? Como você falou. Musical. Se torna mais complexo ainda. Um pouquinho. Né? Porque você tem que ter bastante atenção. Tem que estudar a obra, né? Você não vai reger, pegar já de cara e reger. Não, você tem que estudar um pouco. De cara não tem como. Não tem como. Tem que estudar a obra ali que você vai executar. Fácil ou difícil que seja, tem que estudar. Qual foi a música mais difícil que você já tocou, Ulisses? Consegue lembrar? Eu não diria a música. Tocou ou regiu? O estilo, né? O estilo que tocando. Sim. Assim, são estilos que envolvem improvisação. Eu diria que o jazz. Porque, né, é uma execução muito rápida. Você não pode sair muito da linha. E assim, uma coisa é eu tocar por partitura, outra coisa é eu tocar por improvisação. Que aí eu já saio da esfera da partitura e começo a entrar na teoria musical. Que a gente conhece por tocar de ouvido. Tocar de ouvido, isso. Só que assim, no ramo, uma coisa bem coordenada, no ramo do campo harmônico e tal. Então, o músico que sabe improvisar, ele não faz aquilo de forma aleatória. Ele está seguindo uma linha. Só que essa linha ela independe da escrita. Entendi. Entendeu? E fazer um improviso bem feito é um negócio bem assim. Característica muito, né? Bem complicado. É bem marcante. Você também acha o jazz mais difícil, Ulisses, tocar? Acredito que sim. Também seja um dos ritmos um pouco mais complexos. Para nós, somos instrumentistas, né? Eu, inclusive, fazia alguns solos em alguns medleys em Maceió. A gente tinha uns medleys envolvia jazz, blues, clássico, erudito, enfim. Tem uma música também chamada Power in the Blue, que é em inglês A Poder no Sangue, né? Sim. Que a gente tocava também, que é tem na harpa cristã. Inclusive tem um solo muito extenso, muito bonito. O brilhantismo do trompete no começo, e ele vai até o final fazendo um arranjo lá que se a pessoa não tiver fôlego, o cara não consegue. E até o final. As firulas, né? As firulas. É muita dinâmica. Você tem que estar ali prestando atenção na partitura e você também nas super agudas, técnicas, enfim. Tudo isso enriquece a música, né? Tem uma música que eu acho muito, muito bonita quando a orquestra toca. É aquela música americana, se eu não me engano, é americana, Amazing Grace. Isso. Você já tocar nessa música? Ele toca e muito você bem. Toca? Sério que você toca Amazing Grace? Demais, você vai tocar essa música agora. Pega teu instrumento. Pega aí o bicho. Genildo, vamos ouvir Amazing Grace. Quem não conhece essa música, é um clássico, tá, minha gente? É um clássico. É americana? Ela é americana? Então procura aí, depois pesquisa aí no YouTube. Mas você vai ouvir agora ao vivo, ao som do saxofone, com o meu querido Genildo. Manda ver, Genildo.
Que legal, cara. Muito lindo. Parabéns, parabéns. Vamos lá, vamos bater palma pro nosso amigo Genildo. É isso aí. Essa música, ela tem uma história muito linda. Você já leu a história dessa música? Eu não sei se é mito, Eu já li uma história sobre ela, pode ser que sim, pode ser que não. Que em uma guerra, eu não lembro qual foi a guerra, se foi na Primeira Guerra Mundial, se foi na Segunda Guerra Mundial, um exército, não sei qual era a nação, eles acabaram com todas as suas munições. E alguns dos soldados, não sei se isso é uma mitologia, né? Ou melhor, alguma lenda. Mitologia não, lenda. E alguns dos soldados que tinham instrumentos no exército começaram a avançar tocando essa música. A história, é claro, é uma história triste, é uma história de guerra. Todos morreram, mas morreram tocando essa música. Claro, não vamos dizer que foi uma morte bonita, porque não existe morte bonita. Mas enfim, então a gente demonstra aí, a gente vê com esse tipo de história ou lenda, não sei, a importância da música, né, o poder da música. Inclusive no filme do Titanic, tem uma cena que quando o navio está afundando, é um filme bem antigo, mas é um filme histórico, épico. Quando o navio está afundando, inclusive é uma história real, né? Uma história verídica. O músico pega o violino e começa a tocar aquela música mais perto que ele está. Vocês já assistiram Titanic? Não sei se isso realmente estava na história, mas no filme tem essa cena, e a cena, pra mim, é uma das mais emocionantes do filme. Mais perto que ele está, é um clássico, né? Da música gospel, assim como Amazing Grace. Amazing Grace. E assim, normalmente, a gente também faz, além de serenatas e coisas, a gente toca no nascimento e também na morte, nas cerimônias fúnebres, né? E as pessoas até comentam, não, isso deixa a gente até mais vivo. Vê, é uma cerimônia fúnebre, mas dá um ar de esperança. Com certeza, né? com certeza. Então uma das músicas também que a gente toca muito é o Mais Perto Que Ela Está. Você toca ela no trompete? Consegue fazer? A gente poderia fazer a palhinha os dois, né? Você quer finalizar? Vamos finalizar com os nossos convidados de hoje. Olha, gente, eu conversei aqui com o Ulisses Júnior. Ele é trompetista aqui da nossa cidade de Delmiro Gouveia. O Genildo Alves é saxofonista, também da cidade de Delmiro Gouveia. Ambos são músicos profissionais, inclusive se tornou profissão, né, para vocês dois, a partir da música na região. Ulisses ensina em outros lugares, como Inajá, por exemplo, Pernambuco. Você ensina em algum lugar, Genildo? Além de ser regente, né, maestro lá, a gente também tem aula de música, né, aos sábados com o pessoal. Lá na Barragem Leste. Barragem Leste é um distrito, como a gente já falou aqui, da nossa região de Delmiro Gouveia. Então, ambos são músicos profissionais que hoje deram um show aqui. Eu estou muito feliz em poder recebê-los aqui. Desde já agradeço a vocês pela participação. E a gente vai finalizar a nossa programação, mais um Pod 89. E muito obrigado a vocês que nos ouviram, ficaram ligados até agora. Na sequência vem um rápido intervalo comercial, mas depois do comercial vem um programa Overnight com o nosso querido Pablo Vitor. Continuem na sintonia, mas antes de finalizar, vou deixar à vontade para vocês agradecerem, falar alguma coisa, as considerações finais. Se quiser deixar mais uma vez o telefone para contato, como você citou agora, cerimônia fúnebre, casamento, aniversário, nascimento, tudo. Esses caras aqui são completos. Só não toca em despedida de relacionamento. Mas, aí não dá. Mas... Ulisses, então, fica à vontade para as considerações finais. Bom, quero agradecer o espaço, Tássio, valeu mesmo. A gente que agradece. Esse espaço aqui pra gente, eu digo em relação a todo o complexo, pra gente, como eu disse no início, a gente se sente em casa. O Shopping da Vila, a organização do Shopping da Vila, trabalha muito, fomenta muito a cultura aqui na nossa região, né? Traz de volta a questão, na verdade aumenta o que a gente já tem, né? Dá espaço para isso. A nossa igreja também, que é a nossa base, tem diversos grupos que a gente atua, tá? Não apenas grupo instrumental, tem grupo vocal. Então, para nós é muito gratificante tudo isso. E quero agradecer o espaço, agradecer as pessoas que eu citei também, e citar assim, alguns, né, aqui na nossa região, mandar um abraço para os nossos amigos, o meu maestro Gediael, o maestro Dário Santos, que também está conectado,
o maestro Bacalhau, que é o maestro aqui do município de Almiro Gouveia, né? Legal. Todos que estão nessa empreitada, nesse trabalho com a música, que a gente sabe que não é fácil, mas que a gente tá junto aí sempre pro que deve e é. Que legal. É isso aí. Então, obrigado, Ulisses. Genildo, considerações finais, agradece aí, manda um abraço. E não esqueça de mandar um abraço pra sua esposa, viu? Ela está nem assistindo. Um mês de casado hoje. Ela já mandou mensagem aí? Já, tô sintonizado tá aqui. vendo aí? E não esqueça de dizer Ulisses, que a sua maior admiradora, ela pediu que eu falasse isso. Sua maior admiradora, se alguém lhe perguntar lá, diga que sou eu. Ah, claro, óbvio. Eu vou perguntar, Júlia, qual é a sua maior admiradora, Genildo Alves? Então, agradeço primeiramente a Deus, né? E a você por nos ter cedido esse espaço. Eu que agradeço, aqui, cara. Eu fico feliz. A gente, com certeza, quando a gente compartilha de algo que nós temos assim em nós também aprendemos na medida do que nós compartilhamos, né? Sim. Interagimos e graças a Deus as pessoas que estão também nos assistindo, nos ouvindo aí. Agradeço também pela atenção de vocês, pela audiência. E peço que, com certeza, espero que isso tenha surtido um efeito aí positivo aí em relação à música, né? Vocês possam ter uma visão diferenciada do que realmente é a música no contexto, né, geral e no contexto, claro, saudável, que a gente possa aproveitar melhor, né, a música num contexto bem mais amadurecido, possamos dizer assim. Mas, gente, eu agradeço também a todos que o maestro Ulisses aqui acabou de citar, ao maestro Dário Bacalhau, por eles estarem nos ouvindo, nos assistindo também. Enfim, no contexto geral, agradeço. Muito bem, meus amigos. A gente que agradece pela aceitação de vocês estarem aqui. Com certeza foi de grande importância e creio que falou com muita gente, porque existem pessoas que às vezes têm o sonho de aprender a música, mas não dá o primeiro passo. É preciso dar o primeiro passo, não é verdade? Então fica aí a dica. Música é uma coisa muito importante. É como a gente falou, a teoria aqui que fica para vocês. É a expressão, né, da alma, dos sentimentos. É tudo isso. A música é arte, música é ciência, música é tudo na vida do ser humano. Inclusive queremos você com a gente. Daqui uns dias vai aprender música. Eu tô esperando um professor meu que disse que ia começar em novembro. A gente já está no dia 25 de novembro e eu vou entrar com um processo por danos morais. Meus amigos, vamos finalizar ao som de qual é a música? Mais Perto Querer Estar? Mais Perto Querer Estar. Então vamos ver. Ao som de Mais Perto Querer Estar, a gente vai finalizando aqui a nossa programação. Na sequência vem aí Overnight com o nosso querido Pablo Vittor. A você que nos ouviu, um grande abraço e manda ver.